encontrar um jeito dela ter esse filho em segurança. E aí tem tudo. E ele é muito mais dramático também, mas ele mostra um pouco uma visão mais otimista no fim das contas, né? Isso era uma coisa que eu tava pensando, né? Muito dos filmes de desastre ou de fim do mundo, o principal elemento que culmina no final do mundo, no final da humanidade, são sempre eventos que, vamos colocar entre aspas, não são tão reais, né? Mesmo um meteoro gigante vindo pro planeta é fantasioso, porque isso nunca aconteceu nessa proporção e o planeta sobreviveu. Ataque de um vírus que transforma as pessoas em zumbi, ou um ataque de alienígenas e tal. Tipo, são sempre eventos imaginários e que vão culminar no fim da humanidade. E aí, quando você falou desse filme, eu achei bem interessante. Não assisti, mas eu achei muito interessante porque ele pega uma situação que, vamos dizer, que é um pouco mais real e até mais próxima, né, do que é o ser humano hoje, né? Sobre o que você comentou agora de ser algo irreal, de, sei lá, cair um cometa na Terra, tem umas centenas de milhões de espécies de dinossauros que não concordam com você. Ué, mas o mundo acabou? É isso que eu tô falando. A gente nunca viu um evento de que fosse vir um meteoro pra Terra que fosse explodir, como a gente tava falando do Melancolia, que vem um planeta muito maior para a Terra e que vai destruir. Ou muito o caso desse filme Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo, que é um filme que mostra um meteoro gigantesco que vai transformar a Terra em pó. Quando a gente fala justamente desses desastres que vão culminar no fim do mundo ou no fim da humanidade, a maioria é sempre fantasioso, né? Assim, são coisas que a gente nunca presenciou, nunca viu, né? No caso do Filho da Esperança, claro, é estranho pensar em nunca ninguém mais ter um filho no planeta, mas é uma coisa que, assim, é um pouco mais palpável realmente, né? Eu acredito. E ele é um filme muito realista, porque o Alfonso Cuarón, como todos os grandes diretores mexicanos, ele consegue fazer tudo de uma forma crua, muito, muito legal, assim, muito interessante. Ele é um filme bem escuro e tal, e que consegue mostrar realmente, assim, como seria o mundo à beira do fim da humanidade. Então aquela coisa meio desoladora, aquele monte de gente querendo cometer crime, porque, né, enfim, o mundo meio que entra numa espécie de guerra por vários motivos. Então é interessante por isso. We are faced with the very gravest of challenges. The Bible calls this day Armageddon, the end of all things. Um tipo legal de filmes de fim do mundo ou fim da humanidade são, que a gente falou um pouquinho, de filmes de invasão de alienígenas, né? Acho que um dos mais antigos, dois dos mais antigos que foram regravados é o Guerra dos Mundos e o Dia Depois de Amanhã. No Guerra dos Mundos, eu lembro que o filme foi baseado até num livro e teve um radialista norte-americano que ele fez uma transmissão como se uma cidade tivesse sido invadida por alienígenas, causou um grande alvoroço, assim. Foi bem interessante. A regravação do Guerra dos Mundos, que tem o Tom Cruise, eu não gostei do filme. É do Spielberg e eu acho que é um dos piores filmes, assim, que dizem que ele perdeu a mão mesmo fazendo esse filme. Já a regravação do Dia em que a Terra Parou, o principal é o Keanu Reeves, que é um filme assim mais interessante no sentido de que ele vem para a Terra para falar para os humanos: olha, cuidem melhor do planeta, senão a gente vai entender que a humanidade é prejudicial para o planeta e para proteger o planeta a gente vai acabar com os humanos. E um outro filme que é interessante de fim da humanidade com o Keanu Reeves é o Matrix. Que quando você sai do universo da Matrix, principalmente no terceiro filme, e mostra, quando ele, bem no final do filme, ele tá na nave, fugindo, aí a nave vai pra cima de toda aquela onda de destruição, aquela fumaça, e mostra ela, você vê a estratosfera, tudo, o céu azul, e vê que todo aquele bando de robô tá tudo embaixo, né? Que os humanos destruíram, assim, a parte superficial do planeta, mas que assim, ainda é o nosso mundo, que a gente fez uma grande merda neles. É muito interessante esses filmes, porque são filmes que
eu acho muito legal justamente porque eles brincam muito com essa coisa do imaginário, como que a Terra pode chegar num ponto extremo, né, e não conseguir evoluir para aquilo. Só que por ser uma coisa tão imaginária, eles também tiram sarro disso, né? Então você tem filmes que são paródias completas dessa situação de tragédia, né? E mais do que paródias de tragédia, eu acho interessante porque as principais comédias ou filmes mais leves sobre o assunto, eles partem do pressuposto de tentar descobrir o que as pessoas fariam nessas situações extremas, né? No caso do Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo, é basicamente pessoas querendo terminar, já que o mundo vai acabar, vamos fazer alguma coisa legal, bababá. E no caso dos filmes mais escrachados, o Zumbilândia, por exemplo, eu acho que é o meu favorito, porque ele mostra justamente assim, como eu estou sobrevivendo num mundo infestado por zumbis, né? Então tem uma tática de sobrevivência para sobreviver aos zumbis, como fazer, como viver, como continuar vivendo nesse mundo, né? Eu acho genial, assim, além de ser interessante, ele é muito engraçado. Então é um caso de filme assim, né? E o Todo Mundo Quase Morto, que eu também acho genial, por ter aquele humor britânico que eu acho que é muito interessante, por mostrar também, assim, a cidade está infestada por zumbis, ou seja, o mundo à beira de uma espécie de colapso, que seria o fim do mundo, entre aspas, mas enfim. E o personagem, ele finge que é um zumbi para poder sobreviver, né? Ele entra no meio da multidão, ergue o braço, fica... aí nenhum zumbi percebe que ele não é um zumbi. Isso é genial, assim. Então eu acho que é muito legal, porque esses filmes, eles brincam também com a reação das pessoas em como fazer para sobreviver numa crise extrema, numa situação extrema. No caso do Zumbilândia, é praticamente um manual, né, de o que você tem que fazer se a Terra for atacada por zumbis, né? Ele dá uns, tipo, passo a passo, assim. Só que eu acho que, assim, o manual dele é diferente de outras pessoas, mas ele, por ser um cara, tipo, nerd, vamos colocar entre aspas, que teria uma vida pacata, normal e tal, eu acho que o manual dele é mais fiel, assim, ao que a gente pode fazer, né? Agora, sim, esses filmes que trazem toda essa parte de tragédia e tal, tem alguns filmes que eles trazem também uma coisa futurística, né? Então, por exemplo, tem filmes como Os 12 Macacos que já mostra uma visão do que aconteceu e do que como que a Terra ela tá se renovando, né, a partir de um problema que teve no passado, como o caso de Matrix, que teve também essa coisa, como o Henrique falou, que você percebe que é o mundo que foi totalmente dominado por máquinas e tal, só que de alguma maneira encontraram um outro caminho para a humanidade continuar, né? Então, tipo, a gente tem essas nuances, assim, nesses filmes, mas é muito isso, assim, eles são romantizados de uma forma de, tipo, o mundo pode acabar, mas não vai acabar, entendeu? Porque no final, a maioria dos filmes, eles não têm um final que o mundo ou a humanidade acaba mesmo. É a minoria que tem isso, né? Tem mais 2 filmes que são bem bacanas, assim, pra lembrar, que um é o super extremo, né? Que é o Eu Sou a Lenda, com o Will Smith, que pelo menos 3/4 do filme é basicamente ele e o cachorro só, e não sobrou ninguém no mundo, né? Eu acho ele bem realista. Eu acho Eu Sou a Lenda um filme, claro, não realista no sentido de que isso vai acontecer, mas assim, não é tão fantasioso assim você imaginar, depois de um grande colapso, sobrando alguns humanos em alguns pontos, e aí eu vou dar spoiler, porque pelo amor de Deus, no final do filme, ele encontra alguns outros grupos de humanos que foram se unindo, né? Então formando tudo e repetindo uma história, recomeçando esse mundo e tal. Fora que encontrar Alice Braga é melhor do que recomeçar a humanidade com o filho do Nicolas Cage, né? Talvez pra você, mas não pro Henrique. Não, agora sem zoeira, não fale da Alice Braga, não esqueça que ela é minha vizinha e dela sim eu sou fã, sem zoeira. O Eu Sou a Lenda, ele tem um final alternativo, né? Vocês já conseguiram ver esse final alternativo?
Eu já vi, já tem, acho que no YouTube você consegue ver os dois finais, né, dele encontrando lá. Eu, inclusive, fiquei sabendo que ele tinha um final alternativo, nunca tinha visto, porque deve ter saído, tipo, em DVD, alguma coisa desse tipo. E daí eu procurei no YouTube, encontrei esse final alternativo, e é justamente o contrário, porque no filme ele morre e a Alice Braga vai embora com o filho procurar lá onde ela acha que estão os humanos. E no alternativo ele sobrevive, né? E aí ele vai junto. Então teria abertura para um segundo filme, mas eu acho que não vai ter isso, né? Eu acho que eles não vão continuar o filme e tal. E desses filmes tem o Livro de Eli, né? Que é com Denzel Washington e é um filme também, assim, fim do mundo e todo mundo atrás do livro. O Livro de Eli, um dos fatores primordiais pro filme ter ido bem, assim, o enredo dele, é que não tem nada de zumbis, não tem nada de monstro, de alienígenas, de nada. Dá-se a entender que teve uma explosão solar, uma erupção solar forte, que matou muita gente, cegou muita gente. E o que é o Livro de Eli? É algo que vai dar um conhecimento para um novo líder da humanidade, né? Então, se você não assistiu, para o podcast, assiste o filme e volta. Fez isso? O Livro de Eli é a Bíblia Sagrada. Porque o cara que tiver a Bíblia, como tem poucas pessoas que sabem ler, ele vai falar como se ele fosse o Messias. Ele tivesse escrito tudo aquilo que está na Bíblia. Então, é uma tocada totalmente diferente. Eu lembro de um filme que tinha uns caras, uns grupos mercenários, me lembrou até mesmo de um outro cara que tem um pôster na porta do meu armário. Mel Gibson, Mad Max. Quer dizer, o Mel Gibson, o Nicolas Cage, o Tom Cruise e o Brad Pitt. Da hora a porta do seu... The final mission to save mankind has failed. The 70-mile-wide asteroid known as Matilda is set to collide with Earth in exactly 3 weeks' time, and we'll be bringing you our countdown to the end of days, along with all your classic rock favorites. E esse podcast vem tanto a calhar que não só o Guerra Mundial Z fala sobre o tema desse podcast, mas tem outros 2 filmes em cartaz no Brasil que falam sobre esse tema também, que é o Depois da Terra, que tem o Will Smith com o filho dele, que mostra também uma Terra, teoricamente, depois que acabou, vamos dizer, de certa maneira, eles moram em outro lugar, e eles descem pra Terra e vão, enfim, conhecer tudo e tal. E além disso, também tem um filme cubano super interessante, que tem postagem no Cinemação sobre ele, que chama Juan dos Mortos, que é, claro, uma brincadeira com o Shaun of the Dead, que é o Todo Mundo Quase Morto, que é uma comédia que mostra Havana, assim, capital cubana, lotada de zumbis e os caras matando zumbis e tal. Então, assim, são 3 filmes com pegadas completamente diferentes. Um com zumbis acabando com uma cidade e em um tom de comédia. Um com a Terra já acabada, de certa maneira, já sem o ser humano lá e esse retorno do ser humano. E o Guerra Mundial Z, que é bem mais sério e que mostra todo esse drama do personagem do Brad Pitt com zumbis ultra rápidos e tal. Então eu acho que é legal porque esse tema tá bem a calhar mesmo. E eu lembrei de um filme agora que o Rafael quis tanto que explodisse o planeta Terra, que tem uma animação também do comecinho do século XX chamada Titã AE. E o começo do filme é o planeta Terra explodindo e tem um monte de naves escapando da Terra com milhares de humanos. E alguns fragmentos do planeta eu lembro que se chocam nas próprias naves, matam um monte de pessoas, é muito legal. Você falou desses filmes, né, Dani, que estão em cartaz agora, a gente não pode esquecer que há pouquíssimo tempo atrás estava em cartaz também o Oblivion com Tom Cruise, que é justamente isso, né, é a Terra completamente abandonada, porque passou por um período, teve umas guerras, né, e tal, e assim, vários problemas, e ela acabou emergindo naquilo ali, assim, realmente, como eu falei. Ainda bem que a gente não colocou o nome do podcast de filmes sobre o fim do mundo, porque iam ter pouquíssimos filmes com filmes que o mundo acaba mesmo. E não pode esquecer de um que, em sua maioria, se passa na Terra sem aparecer nenhum humano. Sabe que filme é esse? Não. Wall-E. Ou seja, se o mundo fosse governado por cineastas, a gente tava fudido, né? Não ia ter Dilma pra resolver esse problema, né?
Tipo, ia estar acabada, tá a humanidade, ia estar cada uma num canto, ia ter